Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos a este momento de estudo que estamos tendo. E se ontem falávamos sobre como nasceu o mês da Bíblia, e lá já dava indicativa, e nós iríamos adentrar sobre o livro do Deuteronômio, que é o livro colocado pela CNBB para o estudo deste ano. Então hoje queremos falar um pouco sobre este livro. Claro que nessa primeira entrada ao livro do Deuteronômio, nós vamos fazer uma pequena introdução e contextualização desse livro para o nosso tempo atual. E depois a gente vai estar atuando nesse livro, pegando e entrando um pouco mais, tá certo? Então hoje nós ficamos com a introdução a esse nosso estudo. E rezemos pedindo a Deus que nos abençoe nesse nosso estudo, nesse nosso momento de preparação, nesse nosso momento de aprofundamento à Palavra de Deus. Agora sim, eu acredito que o nosso estudo vai se tornando ainda mais gostoso, ainda mais provocante para nós, para que nós possamos tomar gosto pelos estudos da Sagrada Escritura. Então vamos lá, neste momento. O livro escolhido para o estudo do mês da Bíblia 2020 é o Deuteronômio, com o lema Abre tua mão para o teu irmão. Isso nós vamos encontrar em Deuteronômio 15, versículo 11. É um livro rico em reflexões morais e ética, com leis para regular as relações com Deus e com o próximo. Destaca-se no Deuteronômio a preocupação em promover a justiça, a solidariedade com os pobres, o órfão, a viúva e o estrangeiro. São leis humanitárias encontradas também no Código da Aliança, que é o livro do Êxodo, capítulo 20 e capítulo 23, que seja do capítulo 20 até o capítulo 23. A sociedade necessita de leis que ajudem a construir relações baseadas na justiça e no direito, especialmente para aqueles mais privados das condições básicas de uma vida digna. Quanto maior é o nível da evolução de um povo, menor é a necessidade de impor leis e maior é a facilidade de atualizar as leis existentes. Então, quanto maior o nível intelectual, maior o nível também, muitas vezes, de entendimento, claro, eu quero dizer também, quem sabe, própria questão do amor um para com o outro, menor a necessidade de colocar leis para isso, leis para aquilo outro. Porque o que rege é o amor, o que rege é a proximidade com o próximo. Claro, se existe uma lei é porque estava infringindo alguma coisa, ou pelo menos estava tirando a liberdade de outrem, vamos colocar assim. O Deuteronômio foi escrito para iluminar e orientar o povo de Deus em uma situação de crise social e religiosa. Certamente, a lei era conhecida em Israel, mas faltava o aprofundamento. Esse é o motivo da insistência do livro na dimensão espiritual da palavra. A palavra não é uma lei externa, apenas escrita num livro, mas precisa ser escrita principalmente no coração. Pois esta palavra está bem perto de ti, está em tua boca, em teu coração.
para que a ponhas em prática. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14. A lei instrui, aponta o caminho para realizar a vontade de Deus. Esta se expressa na observância do mandamento do amor. Resumo da lei interiorizada e assimilada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E depois acrescenta: estejam no teu coração estas palavras que hoje eu te ordeno. Capítulo 6, versículo 6. Esse mandamento do amor de Deus, junto ao mandamento no Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Forma aquele que é o grande ensinamento de Jesus, resumo de toda a lei e os profetas. E nós vemos isso aí no Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 31. O mandamento novo do amor é o testamento deixado por Jesus, antes de partir deste mundo para o Pai. O Deuteronômio se apresenta composto de vários discursos de Moisés, como um testamento espiritual, pronunciado antes de sua morte na terra de Moabe. Deuteronômio capítulo 1, versículo 5. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, trata-se de um aprendizado, uma pedagogia da liberdade e da justiça, a fim de construir uma sociedade em aliança fiel com o Deus que liberta e dá vida para todos. Diversas citações se apresentam para falar disto. Deuteronômio 4, versículo 40, Deuteronômio 6, versículo 24 até 25 e segue. Nessa perspectiva, o Deuteronômio apresenta Moisés, que reúne o povo e faz o seu discurso de despedida. Uma exortação direcionada à fidelidade para com o Senhor. Ele relembra o passado e indica as possibilidades e perigos do futuro, da instrução para a vida na terra. E estipula uma nova aliança em Moabe e passa o cargo a Josué. Isso a gente pode ver Deuteronômio capítulo 5 até o capítulo 28, e essa parte finalzinha que fala de Josué, do capítulo 29 e capítulo 31 de Deuteronômio. Pronuncia depois o seu cântico de bênção, capítulo 32, capítulo 33. Sobe ao monte Nebo, contempla a terra prometida e morre. É o capítulo 34 de Deuteronômio. Isso é bem interessante a gente acompanhar por aí, nessa reflexão, porque o último capítulo de Deuteronômio é justamente o capítulo 34. E logo em seguida, o que vem? Vem o livro de Josué. E é Josué que assume o cajado, que assume o bastão, que assume a missão da liderança desse povo depois da morte de Moisés. Então, o livro se apresenta como um longo e dramático apelo à conversão, dirigido à liberdade de escolha entre o Deus vivo e os ídolos, entre a liberdade e a escravidão, entre a vida e a morte. O mês da Bíblia deste ano nos faz olhar para a realidade eclesial e social, e está em sintonia com vários eventos e situações. Destacamos alguns que devem ser levados em conta para iluminar a leitura e interpretação do livro do Deuteronômio. Aqui, então, vocês verão comigo algo que é bem interessante, que é uma leitura que ilumina o nosso tempo, algo que vem como reflexão para os nossos dia a dia. E isso nos ajudará bastante
a refletir e gostar ao mesmo tempo deste livro do Antigo Testamento, o último livro da Torá. São os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Aqui nós temos algo que nos ilumina. É que o que fala, e é bem verdade, né? Aumenta cada dia o número dos pobres. Eles não estão apenas escondidos nas periferias para onde foram empurrados. Isso é a mais pura verdade. Os pobres estão também nas praças, debaixo dos viadutos, dormindo nas ruas, debaixo das marquises. Em seu silêncio, eles gritam, implorando o pão, e ao mesmo tempo profetizam, denunciando que há algo errado nessa sociedade com injusta distribuição de renda. Então, é a mais pura verdade isso que nós estamos vivendo, presenciando ao mesmo tempo. Né? Algo também que nos ajuda a entender mais um pouquinho é isto. A exortação apostólica, querida Amazônia, do Papa Francisco, como um resultado do Sínodo sobre a Amazônia, realizado em outubro de 2019 em Roma, pede a toda a igreja, sociedade, como a Amazônia, seus povos e sua cultura. As comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de pescadores, de tantas outras que estão sendo ameaçados hoje pelos grandes projetos econômicos. E isso nós temos que rezar demais, porque senão daqui a pouco também será tirada a casa dos nossos irmãos, os indígenas ou os nativos de cada região da Amazônia, mas não só da Amazônia. Temos diversos, até mesmo aqui em Minas Gerais, outros estados mais, tem algumas tribos indígenas que estão perdendo suas origens, né? Até mesmo a comunidade com quilombolas e assim por diante. Então nós temos que preservar essas nossas raízes. Precisamos ter cuidado com o nosso povo. Outro ponto para iluminar esse nosso momento que, de certa forma, nos faz refletir e olhar para o Deuteronômio dessa forma, veja, verifica-se um clima de intolerância, de discriminações, de conflitos, tempos de fake news. Há muita maldade sendo praticada por pessoas, inclusive, que se dizem do bem. Eles se consideram religiosas, participam das liturgias e, no entanto, espalham notícias falsas, até mesmo contra a Igreja, até mesmo contra o próprio Papa. Crise na sociedade, a intolerância com a religião dos outros, a banalização do mal e o ódio pelos que são diferentes. Então, de fato, está precisando muito de tolerância, precisando muito de orações no tempo em que estamos vivendo. Observa-se o crescimento das migrações, tanto internamente como entre países. São grupos humanos que arriscam a vida nos mares, aos longos caminhos, fugindo de situações de conflitos, de guerras, de secas, de fome, desemprego e assim segue. São sírios africanos, pessoas de outras nações que querem entrar na Europa. São brasileiros que procuram entrar nos Estados Unidos e são deportados de forma desumana. São venezuelanos, haitianos que chegam no Brasil. São migrações de pessoas no interior do país que chegam a grandes cidades brasileiras. E às vezes não só a grandes cidades brasileiras, mas mesmo aqui, em nossa Guarda dos Ferreiros, mesmo aqui no território da Diocese de Patos de Minas, existem muitas migrações de pessoas, ou vindas, às vezes, do norte de Minas, ou vindas, às vezes,
dos estados do Nordeste do país para a nossa região, do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. O que nós precisamos fazer é sempre trabalhar a acolhida desses nossos irmãos, mas uma acolhida humana, não uma acolhida de qualquer forma, de qualquer jeito. Mesmo que na nossa Guarda dos Ferreiros, a todos aqueles que alugam as suas casas, os seus barracos, para esses nossos irmãos que vêm em migração para nossas cidades, seja São Gotardo, seja a Guarda dos Ferreiros, em Paranaíba, nossa região aqui, Agrovila, por exemplo, nós precisamos dar condições mínimas para esse povo morar. Porque às vezes, em muitos lugares desses aí, infelizmente, não é uma habitação digna para os nossos irmãos. Existem, de fato, pessoas católicas e pessoas comprometidas com a outra pessoa, com o ser humano, e que alugam um barraco, por exemplo, uma casa com dignidade, onde tem água, tem luz, rede de esgoto, tem tudo mais que precisa para uma família conviver harmonicamente. Mas às vezes tem realidades por aí que são gritantes, e isso às vezes de pessoas também se dizem ser católica, e isso eu não concordo com isso, para falar a verdade. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isto. Deus vai cobrar de nós também quando nós não agirmos com caridade com nossos irmãos e irmãs. Isso é muito importante, esse apelo que eu estou dizendo a cada um de vocês. Eu espero que essa mensagem chegue a todos que são responsáveis também por esses barracos, por essas habitações, né, ou por as residências, para que reflita melhor, coloque a mão na consciência e, de fato, possa acolher com maior dignidade esse nosso povo, né, que não são nossos irmãos, que vêm de outros estados, que vêm de outras regiões para estar junto conosco. E aí eu digo a vocês algo que é mais agravante ainda. Eles não estão morando de favor, eles estão pagando por isso. Então, se paga, é preciso ter uma maior dignidade. Claro que precisa. Bom, outro ponto que é importante no nosso tempo e que o livro do Deuteronômio nos ajuda a refletir é bem este. Vivemos uma época de mudanças, ou mudanças de época, de grandes transformações e de crises. Tudo muda, tecnologias, aparelhos, às vezes até os valores querem mudar, modas, ideologias, etc. Neste mundo de liquidez ou de fluidez, no qual devemos acompanhar e também nos inserir como cristãos, perguntando-nos como manter a fidelidade aos valores e palavras de Deus. Esse talvez é o grande desafio e é o que nós precisamos responder também no dia de hoje. E Jesus nos ensina: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Portanto, nem tudo passa. A palavra de Deus não passa. E também pode ser que o céu e a terra passarão. É como este mundo que é efêmero, claro, mas está junto de Deus, isso jamais passará. A palavra nos garante ressurreição, nos garante vida eterna. Por isso, precisamos cuidar muito bem do tempo que estamos vivendo agora, para não perdermos os valores, a ética, os costumes, tudo isso é importante. Bom, neste ano, teremos eleições municipais, quando serão eleitos os novos prefeitos e vereadores. É um momento oportuno para discernir as políticas públicas, propostas concretas para os problemas do povo, para as cidades, sobretudo as desigualdades sociais. É importante termos sempre o cuidado na hora da escolha dos nossos candidatos. Aquele candidato que fica, às vezes, apoiando iniciativas particulares de grupos específicos, tome cuidado com ele, que às vezes ele não vai conseguir governar para a cidade toda. Porque o que significa políticas é justamente
é algo que é para o bem comum. Significa ser para todos, não para um grupo, não só para algumas pessoas de forma alguma. Não privilegiar, às vezes, inclusive, pessoas individuais, mas olhar como um todo, olhar para o todo. Isso que é importante, e a política é para isso. Inclusive, o próprio Francisco nos fala, o Papa Francisco, que a política é uma ótima oportunidade para praticar a caridade. Essa caridade, claro, não é feita apenas uma pessoa, não é feita apenas um grupo isolado. Essa caridade é para ser feita para todos. Quando o prefeito assume, ele assume para todos. Ele assume o governo para todos. Aqueles que votou a favor deles e também aqueles que votou contra ele. Então, isso é importante de nós termos certeza e trabalharmos isso conosco. A campanha da fraternidade deste ano tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E o lema, Deus sentiu compaixão e cuidou dele. É do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 33, 34. Despertando nos fiéis o compromisso com o cuidado da vida dos irmãos, sobretudo os mais desprotegidos e caídos à beira do caminho. É o que nós precisamos sempre ter em mente. Jesus sempre preferiu aqueles que ninguém gostava de estar perto. Ainda hoje, há muitos que estão aí caídos e às vezes muita gente não quer estar perto, não gosta de estar perto, não olha. São para esses que Jesus mais olha, são para esses que Deus mais volta a sua atenção. Precisamos também cuidar. O livro do Deuteronômio nos ajuda a refletir sobre a realidade que vivemos hoje. Alguns enfoques que nos ajudam a ler, interpretar os textos de Deuteronômio são apontados também a seguir. O lema do mês bíblico é mais do que atual. Abre tua mão para o teu irmão. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. O que significa que não basta ver a realidade dos irmãos pobres e sentir piedade. A palavra de Deus exige ações concretas, pois o outro lado estão nossos irmãos empobrecidos e o seu grito de dor. No Deuteronômio, quantas vezes Moisés exorta o povo para olhar para o passado e recordar que foi escravo no Egito. Se agora é um povo livre, deve caminhar, ir em frente, formar uma sociedade baseada na liberdade, sem repetir o que ocorreu no Egito ou na Nova Terra, mas sem perder a memória histórica. O sonho anunciado no Deuteronômio encontrou eco nas palavras de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. O grito profético surge no Deuteronômio. Escuta, Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Fidelidade a Deus e à vida. Hoje, Deus também nos convida a escutar sua voz, a escutar e ouvir a sua voz. Ouvir a voz do irmão que está ao nosso lado. Ouvir seus clamores e atender estender a nossa mão. Então, ficamos com esta introdução a este livro do Deuteronômio, que acredito que foi bastante interessante e nos provocou muito para que possamos ler, aprofundar também nesse texto e rezar, acima de tudo. Tem muitas situações que eu vejo que nós, às vezes, não temos forças, mas Deus tem, claro. E nós precisamos estar unidos a Deus em oração, pedindo a Ele proteção, a paz e a harmonia para o nosso povo, para nós, para todos, né? Para a natureza, para tudo que é criado. Então, muito obrigado a cada um de vocês por ter ficado até o finalzinho para ouvir esta fala de hoje, a introdução ao livro de Deuteronômio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
e por intercessão de São Jerônimo, de Nossa Senhora Aparecida, São José. Abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.